Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero parabenizar aqui os colegas agrônomos que aqui estiveram, do Grupo NEPAR, pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo em relação à identificação do nosso solo no nosso estado. Um solo de uma produtividade incomparável com os demais estados da nação, porque com apenas 2,3% do território brasileiro, nós produzimos 25% a 26% dos grãos desse país. Então isso é graças ao solo, graças à nossa água e graças ao nosso agricultor, que tem hoje uma tecnologia no campo que tem colocado esses índices de produtividade. Então, parabenizar os colegas pelo belo trabalho e tive a oportunidade, enquanto estudante, de ajudar ao deputado na época, Paulo Furiati, no seu projeto de lei apresentado aqui nessa casa, que depois se tornou lei, fazendo o zoneamento do solo agrícola desse estado em 1984. Então é um grande avanço para o nosso estado. Mas o que traz nós hoje aqui à tribuna, senhor presidente, é para relatar essa viagem que nós fizemos à Argentina para ver a exploração do gás e de petróleo através do método fracking. Então nós tivemos duas agendas. Uma agenda política na cidade de Buenos Aires, onde estivemos presentes no Congresso Nacional, numa audiência pública com 5 senadores argentinos, onde nós fizemos, inclusive, parte desta mesa, 5 senadores argentinos, uma senadora uruguaia e mais 18 deputados federais da Argentina. Notadamente, esses senadores, a senadora do Uruguai e os deputados federais, notadamente pessoas parlamentares políticos que estão trabalhando com o não fracking, a não exploração do fracking na Argentina. E nós, então, estivemos nessa agenda política. De repente, no meio dessa agenda, entra um policial federal, vai até o cerimonial e diz: olha, nós queremos que as pessoas saiam desse ambiente, porque nós recebemos, por telefonema, uma ameaça de que nesse ambiente do Congresso Nacional tem uma bomba. E tinham 2 eventos, o nosso com mais de 150 pessoas e um evento do lado ali com umas 10, 15 pessoas. Então, notadamente, segundo a percepção dos próprios senadores argentinos, foi um ato de intimidação, já que se tratava de um evento, se tornou de uma grande importância, com uma grande representatividade. Depois de mais ou menos 40, 50 minutos, veio a Polícia Federal, vistoriar todo o local, fechar as ruas em torno do Congresso, então teve toda aquela movimentação, e depois, nos 40, 50 minutos, eliminada essa possibilidade de ter qualquer objeto parecido com uma bomba, retornamos ao local, acompanhado da segurança do Congresso, e foi dada continuidade na audiência pública, que foi até às 9h30 da noite. Então, nessa agenda política, ficou claro que há um posicionamento, principalmente do senador Solanas, que é um cineasta e já fez vários filmes em relação a esse tema. Um senador que tem uma postura muito forte, muito respeitado, num partido muito pequeno chamado Projeto Sur, mas um partido muito respeitado. Ele fez 25% dos votos da região de Buenos Aires, sendo, portanto, uma grande voz, e uma voz muito respeitada, inclusive acompanhados pelos senadores que lá estavam. Porque na Argentina, deputado Pérez, há uma cota de 30% dos cargos tem que ter o sexo feminino. Então, de cada 3 senadores, tem uma senadora. Tem vários estados que tem 2 senadoras, mas daí não é pela própria cota. Então, nós temos lá escritoras extremamente importantes no Senado, e é um debate extremamente diferente. Depois disso, nós tivemos uma agenda de campo. Nós fomos até os locais da exploração do gás através do método fracking. Um método extremamente controlado, com cancelas impedindo a entrada. Então nós chegamos próximo daquilo que era possível chegar. Até porque a nossa missão era uma missão que foi coordenada pelo movimento não fracking e, portanto, nós não tínhamos uma abertura para visitar propriamente os espaços de exploração sendo atendido pelos exploradores. A Petrobras está na Argentina com 10% dessas reservas. Aí nós tivemos a presença do embaixador, do diretor de energia da Embaixada do Brasil em Buenos Aires na reunião, onde trouxe um documento que fica muito claro, senhor presidente, a opção pela Argentina pelo não fracking. Com a privatização da YPF,
quem comprou a Repsol veio para explorar aquilo que já estava sendo explorado e não criaram nenhum avanço de exploração no país, criando um risco de futuro. É desestatizado a YPF, a Argentina toma o controle e com essa desestatização cria um cenário no mundo da exploração, do petróleo e do gás, de muita desconfiança, não tendo parceiros, portanto, de imediata resposta, até pelo receio de que se fizesse isso, estariam correndo um risco, e então optou-se por um método não convencional, e aí esse método não convencional tem parceiro para qualquer parte do planeta, já que o compromisso desses extrativistas não é ter o respeito à água, o respeito ao solo, o respeito ao meio ambiente. Então, nós vimos lá uma exploração que, no nosso entender, é para uma realidade diferente, é no deserto, completamente diferente da nossa realidade local. No deserto não tem plantação, não se cultiva nada naquele deserto, a não ser em torno de 40 mil hectares de maçã e pera da cidade de Rio Negro, da região de Rio Negro. Se cultiva ali por quê? Porque há 100 anos atrás, a Argentina trouxe um italiano que abriu os canais para coletar essa água que vem das montanhas e, conduzindo essa água, criou um oásis dentro do deserto. Só que estas 40, 50 mil hectares de maçã, para a economia da Argentina, em relação a uma exploração de algo que a Argentina é necessária, porque a energia da Argentina, apenas 15% está dentro do hidroelétrico, está dentro da eólica, diferente do Brasil, em que no Brasil é 75%. Então, a demanda de uma energia para a Argentina, como o gás, é uma demanda de vida ou morte. Então, a questão da maçã, a questão ali da água naquela região, já que é deserto, não há nenhuma importância. A importância é de segurança nacional, no caso deles. Não tem dinheiro para importar, petróleo a $80 o barril. Então, ficou uma situação para a Argentina, ou faz dessa maneira, com os parceiros de risco, ou não se tem, ou o custo será muito elevado para o país. Então, uma opção. E aí uma propaganda muito grande do governo, no sentido de dizer que não há risco, de dizer que é a salvação da lavoura, da matriz energética da Argentina, de colocar isso em novela, intervalo de novela, de financiar candidaturas políticas. Então, o não fracking na Argentina é um grande negócio que está pensado única e exclusivamente na matriz energética e única e exclusivamente no envolvimento de recursos financeiros que está por trás. Uma parte, quando for nós possível, não conseguimos, sim, logo em seguida, deputado Marcelo, nós não conseguimos perceber que há por trás disso, por exemplo, a preocupação com a água. E nós somos testemunha de que hoje se tem hidrocarboneto na água, que é tomada, que sai na torneira, coisa que não se tinha atrás. Uma contaminação como essa só pode ser através de gás. Só pode ser através de gás. E é esse risco exatamente que está colocado o não fracking, porque ele não tem controle aonde o gás vai sair. E esse controle não existe, porque esta perfuração com a explosão, com o fracionamento de rocha, não se tem certeza de quantos por cento vem para aquele caninho que foi perfurado horizontalmente, já que as rachaduras podem ocorrer para lá e para cá. E trazer isso para uma região produtiva como a nossa é um erro da nossa economia, é um erro do Paraná, é um erro dos paranaenses, é um erro do futuro. E até porque nós ainda não necessitamos dessa matriz energética ao ponto de colocar uma pistola na cabeça. Ou é o não fracking, ou é explorar com fracking, ou não teremos mais energia, não teremos como rodar a economia do Estado. Estamos distantes disso. Então essa praticamente é uma opinião, principalmente daqueles que foram lá, em relação a de que não é, para este momento, não é esta tecnologia ideal para a sustentabilidade da economia do nosso Estado. Eu cedo a parte do deputado Márcio Nunes. Parabenizar o deputado Rasca pela brilhante explanação, só fazer alguns adereços. Primeiro que a reunião e o conjunto de reuniões nós participamos em Buenos Aires, desde as reuniões técnicas e principalmente a reunião no Senado, foram reuniões que superaram em muito a expectativa até dos próprios organizadores do evento. Que lá fora da delegação do Brasil, estava a delegação do Uruguai, do Equador, do Chile, mais de 18 senadores argentinos, deputados federais argentinos, deputados estaduais, quer dizer,
as forças vivas da sociedade argentina. Então, superou e muito. E já nesse evento, antes de ver em loco aquilo que nós assistimos no decorrer da viagem, nós percebemos que o grande debate que está ocorrendo é quanto à exploração mineradora dos recursos naturais, da indústria do petróleo, que o mundo inteiro vai na contramão disso, quer dizer, procurando energias limpas, renováveis, e a Argentina, infelizmente, mergulhada nesse sistema extrativista minerador, que já não é de hoje, já há muitos anos. Só que, como Vossa Excelência já explicou muito bem, não houveram investimentos suficientes na exploração pelo método convencional, tiveram que, infelizmente, com a faca no pescoço, que acabou o petróleo da Argentina, que a Argentina hoje é um grande consumidor, consome muito mais do que produz, teve que sair por uma saída estratégica, mas de altíssimo risco. E essa estratégia de altíssimo risco é a alternativa de explorar o gás através do processo do fracking. Dizendo que essa exploração, depois quando nós fomos ver em loco na região de Neuquén, Vossa Excelência também já explicou muito bem, apenas para ressaltar, é uma região de deserto, que a 500 quilômetros ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, não tem nada de produtivo. O que tem de produtivo é essa área artificial de maçãs, que é o que nós vimos de mais bonito por lá, foi esse sistema de canais criado há muitos anos, foi o que me chamou a atenção já no início da viagem, e ao final da viagem nós tivemos aí então a informação que o engenheiro italiano teria estado por lá e que fez todo esse traçado. Então, uma situação totalmente diferente e adversa do Brasil. E o que me chama a atenção, e que eu acho que nós temos que tomar um cuidado muito grande, e nós como deputados estaduais aqui do Paraná, é que agora existe uma possibilidade concreta da Argentina vir fazer essa exploração por fracking na divisa com o Brasil, em Mendoza, enfim, nessa região que dividimos aí com o Brasil, divisa com Foz do Iguaçu, enfim, onde nós temos presente o aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce do mundo. E para esse gás ser explorado, ele terá que perfurar a rocha, perfura o aquífero Guarani e vai encontrar o gás lá embaixo. Qual a segurança que nós temos de saber se essa nossa água, essa grande reserva de água nossa, não pode ser contaminada? E contaminando essa água, pode contaminar outros aquíferos, porque os aquíferos se comunicam, como Serra Geral, por exemplo, que entra em contato diretamente com isso. E aí sim, o nosso gado, nossa lavoura, nossa pequena fruticultura, nossa horticultura, toda sendo pulverizada com essa água contaminada. Então, me parece que nesse momento, para que o Brasil, que principalmente o Estado do Paraná, partisse para isso, nós não teremos que ter nenhuma outra alternativa limpa de geração de energia. Como nós temos aqui uma quantidade de pequenas centrais hidrelétricas, por exemplo, para ser liberadas, eu tenho certeza absoluta que todos os companheiros que estiveram conosco lá vão dizer isso. O impacto é milhões de vezes menor do que a exploração por esse método perigoso. Não vou dizer que seja nocivo, mas perigoso. Nós vimos lá a água, inclusive, contaminada. Então, acho que nós temos que apurar o passo, poder dar condição para o Paraná evoluir na questão energética, liberar as PCHs, as CGHs, onde for possível, eólica, solar, etc. Esse é o caminho. Muito obrigado, desculpe por ter tomado tanto tempo. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, que enriquece demais o nosso relatório que nós vamos fazer, entregar na quarta-feira. Deputado Guto Silva. Deputado Rasca, eu escutava atentamente vosso pronunciamento e estava ansioso para o retorno desta comitiva para sanar algumas dúvidas. Me posicionei já contrariamente ao fracking, por razões da área da condição das informações que nós tínhamos levantadas aqui. Mas a pergunta é a seguinte, posteriormente vocês vão apresentar um relatório, mas eu tenho uma única indagação. De forma não oficial, mas percorreu aqui na Assembleia um discurso que o modelo argentino era um modelo tecnologicamente atrasado, por isso trazia danos ao meio ambiente, e que o modelo americano é um modelo que nos dias atuais não causa esse impacto ambiental. É isso mesmo?
temos essa convicção ou esse modelo não existe? É essa a pergunta para que a gente possa ter maior clareza sobre o assunto. Deputado Rasca, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir, até porque o nosso horário do grande expediente já está em quase 50 minutos. Se nós compararmos as fotos que vimos da exploração do fracking nos Estados Unidos, as fotos, compararmos com as fotos que nós fizemos na Argentina a tecnologia ou ela é mais avançada ou ela esconde aquilo que é mais perigoso. Porque nós não vimos na Argentina as piscinas que ficam para trás. O que nos disseram é que tem uma estação chamada Flowback, onde toda essa água é levada por caminhão, e tem lá os caminhões Eco, alguma coisa, que levam até lá para tratar esta água. Então, esta água não é um passivo hoje, qual é o passivo na exploração americana. Então, o que se percebeu lá, e explorando dentro das produções de maçã, não há piscina em relação a isso, em relação a esta água, a água que é utilizada com os produtos químicos. Então, parece que lá há um tratamento. E nós vamos ter um encaminhamento depois, deputado... Para concluir, deputado. Do deputado Scavinato, vamos apresentar o relatório e nós vamos tentar instituir uma comissão permanente de técnicos das nossas universidades que possam, talvez, nós vamos recomendar. Nós vamos recomendar para que a gente possa aprofundar nas análises, análise de água, análise de solo, aprofundar. Nós temos tempo para se fazer isso, mas o que a gente percebeu e a conclusão nossa é que para o Estado do Paraná não é o momento.